sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e nenhuma mesa é legal sem um boss. Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é chefão e luta final. Mas isso depois dos e-mails. E então, aprenderam o peso do sacrifício. Agora vamos virar essa guerra eterna. A tumba de Sargeras nos espera. Agora, mortais, sigam-me para o abismo. E aí, Prix, como é que você está? Eu tô acertando todas no bolão da taverna. Pô, que legal, você tá se divertindo bastante no grupo pelo que eu vi, né? Ô louco, saí de lanterninha pra líder do campeonato. Você não tá entendendo a minha alegria. Ah, que bom, Prix. Mas me fala o seguinte, o que aconteceu nesse último episódio de Reinos de Ferro aí? Você se empolgou pra jogar com o gigante a vapor ou não? Nossa, muito legal esse negócio de Reinos de Ferro, né? Porque assim, tem uma vibe meio Full Metal Alchemist, uma coisa também meio era vitoriana, né? Assim, com fumaça, vapor. É muito legal. Eu também pirei nessas histórias. Eu me vi jogando um Fullmetal Alchemist ali. Mas vou falar que se você, ouvinte, quer jogar comigo, quer jogar com os padrinhos, vai rolar uma mesa de Reinos de Ferro e é a Andressa que vai mestrar, galera. Então não perca sua chance. Entre no grupo do padrinho e mendigue uma vaga com ela. Ela aceita bolos e também aceita dinheiro. Ah, mas vou falar que essa mesa já tá disputada e já tá fechada, né? Mas ela prometeu que vai rolar outra. Pô, melhor ainda, então teremos 2 mesas de Reinos de Ferro. Não perca sua chance. Entre agora no Padrim. Primeiro, você ajuda a taverna a crescer cada vez mais, e nós precisamos realmente crescer cada vez mais. E o melhor, você ainda vai jogar com gente que adora o sistema. Vocês viram a paixão que ela teve ali falando com o sistema. Eu me apaixonei por causa dela, cara. Então, sério, vai lá, entra no nosso grupo do Padrim e vem jogar com a gente. Não, e o melhor de tudo é que entrou mais um padrinho essa semana que super manja de Reinos de Ferro, né? Então, qualquer coisa, já dá pra rolar outra mesa, né? É isso aí, bem-vindo André Nunes, cara. Valeu aí por apoiar a taverna e por se juntar a esse grupo aí de malucos que serão desmembrados pelo Bardo. E se você é de Londrina, você ainda tem a chance de jogar Reinos de Ferro com a Andressa aqui no evento da taverna. É isso mesmo, galera. Teremos o evento agora, sábado, dia 30, no Mercadão da Prochê. Cara, é muito simples. É chegar lá, nós vamos estar na Praça da Alimentação do Mercadão. É só você subir as escadas, você já vai ver um monte de gente já nas mesas ali. Eu vou deixar pra narrar por último ali, porque eu quero ajudar o pessoal a se organizar nas outras mesas. Vai ter mesa de Call of Cthulhu, vai ter mesa de Street Fighter, vai ter mesa de Reinos de Ferro, até mesmo a mesa de 5 Anéis. Então, cara, sério, não perde essa chance, vem jogar com a gente. E se você perder essa semana, tem outro evento, não tem, Prix? Tem, é Dreams World. É o quê? Na outra semana já? Dia 7? É isso mesmo, dia 7 e 8. Então vem jogar com a gente, chance não falta. Gente, eu vou estar lá sábado, eu vou estar lá domingo, o Taverneiro vai estar sábado também, vai estar domingo também. Vem jogar com a gente, vem visitar a sala de RPG, vem se divertir, tirar uma fotinha, cara, que vai ser muito legal. Eu tô pretendendo narrar lá Terra Devastada, uma parada bem light, de zumbis fugindo da cidade, vai ser bem bacana mesmo, sério. Eu conto com vocês. E por favor, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. É isso aí, vem falar comigo no Twitter e no Instagram. Sou sempre eu. Eu adoro decepcionar os outros. E aí, Bardo, Taverneiro? Não, é a Prix, gente. Relaxa, sou só eu. Sou sempre eu. É isso aí, gente. Vem falar com a gente nas redes sociais. Vai lá, dá aquele like no Twitter, no Instagram, também no YouTube, no Facebook. Pô, compartilha a gente pra tudo quanto é lugar. Agora você não tem mais desculpa. Lançaram aí o Google Podcast. Então você pode apresentar a gente pra todo mundo. Não precisa ser só o cara do iPhone. Pode ser o cara que tem Android, aquele Android mais xerento do universo. O cara vai poder escutar a gente e você não tem a sua desculpa. Seja um bardo e ajude a taverna do Beholder Cego. É isso aí, ajude a espalhar a palavra. É isso mesmo, Prix. E em relação a corujas, Prix, o que você me traz aí do Reinos de Ferro? Chegou uma coruja por várias janelas diferentes da taverna, do Diego Aparecido
Alves Martins. Sério? Mas como assim? Ele mandou várias corujas pra ver se realmente ele iria ser lido? Esse aqui queria tá garantido, entendeu? Veio sim, pelo tá site, certo. veio por e-mail, veio por todos os lugares. Antes mesmo que vocês possam ter notado sua presença, uma figura vestindo roupas escuras e um tipo de sobretudo cor de couro cru atravessa a taverna, desviando-se de homens sorridentes, elfos brindando e anões bêbados, e uma ou duas vezes dando passagem para goblins garçons com suas bandejas de ótimas cervejas e aromáticas peças de suíno ao ponto. Quando já estou no balcão é que realmente me faço notar. Pode-se ver em meu rosto uma barba bem aparada, um semblante sorridente, uma cara de alguém confiável. Com um sorriso me apresento. Sou Martins, descendente de Malak, quem auxiliou Conan em sua jornada para trazer sua amada de volta, mas terminou nada bem. Sou ladino nível 18, versão de 3.5. Nossa, esse aqui é das antigas, né? Cara, adoro 3.5. Um nível para cada ano mestrando. Comecei jogando o já quase finado GURPS, e logo estava no D&D mestrando. Hoje, aos 34 anos, meu grupo são meus filhos. Gabriel, de 9 anos, meio elfo bardo, nível 2. Amor, você! Justamente. É o Gabriel, meio elfo bardo! Sério? Esse tá no caminho certo, sério. Esse aí é sucesso. Quais as chances? Eu não sei não, mas eu acho que é baseado em mim esse Gabriel, hein? Não quero falar nada não, mas se for Biel ou Bardo, fechou. Pode usar o nome, viu, Diego? Pode usar, a gente deixa. Com toda certeza. E Rafael, 13 anos, humano, ladino, nível 6. Orgulhoso nas tradições ladinas. A família, né, de ladino, bardo... Tá tudo meio ali no esquema, né? Pô, com toda certeza. Imagina só, esse grupo aí é um grupo realmente de especialistas. Os caras invadem, os caras têm cura, os caras conseguem fazer um fuzuê legal. É, uma party fechada. Um nível por ano de jogo. Mas fique tranquilo com suas moedas de ouro, caro taverneiro, pois não se rouba onde se come, e pretendo voltar. Frase dita com um largo sorriso. Quero parabenizar por tudo que tens feito pelo RPG Nacional, inclusive a iniciativa de mostrar que o RPG pode auxiliar pessoas com autismo, por exemplo. E que também quero meu gigante de ferro a vapor. Quem não quer, né? Entra na fila! Gostaria de sugerir um quest dos 3 filmes de D&D. Nossa, não! Sério que você quer o cast dos filmes de D&D? Eles são muito ruins. Cara, se a gente for fazer, a gente vai fazer, só que já vai avisar que vai ser uma parada que a gente vai tentar misturar com o Senhor dos Anéis pra digerir um pouco melhor a coisa, porque os filmes de D&D são bem ruinzinhos, hein? Nossa, eu não sei como salvar os filmes de D&D. Só se for, tipo, falando assim, poderia ser muito melhor, mas não é. Não, a gente pode fazer o seguinte, a cada vez que a gente fala, nossa, que filme ruim, a gente tem que tomar uma dose de vodka pura. Aí fica bom, aí salva. Mas tá anotada a sua ideia, Diego. Pago o que consumi e me despeço de maneira cortês, sumindo entre os clientes da taverna. Um bom latino se esconde bem à vista. Tá certo, cara. Seja bem-vindo à taverna aí. E agora eu puxo a coruja do Vitor Magela. Ele manda assim: olá, meus consagrados. Quem vos fala é o Vitor Magela. Sou de Cotia, São Paulo e estou cursando jogos digitais na Escola Saga. O paladino Bofuru Tir entra na estalagem e deixa seu fiel javali de guerra descansando na sombra da estalagem, defendendo o reino das ameaças do multiverso e quem sabe mais o que. Seu conhecimento de necromancia é mais que o suficiente para expurgar todos que ousam desafiar a luz do Deus Pelor. Adorei o cast sobre Reinos de Ferro e darei uma sugestão mais do que honrosa para os senhores. Façam um programa de Warhammer 40k. É possível encontrar o conteúdo sobre tabuleiros e livros já pelo país. Estou perdidamente maravilhado pelo quanto que Reinos recebeu muitas boas inspirações para criar seu universo. Desculpe pelo e-mail tão longo e se cuidem. O Senhor Anão deixa para trás suas pedras preciosas e atira uma perna de carneiro para sua montaria ao deixar a estalagem. Vitor, sério, vai rolar um programa sobre Warhammer 40k. Só que, cara, espera um pouquinho que tem bastante coisa na fila ainda, mas vai rolar sim, cara. Fica tranquilo que inspiração para Reinos de Ferro ali é o que não falta, né? Verdade, porque máquinas e vapor e robôs gigantes. Robô gigante, mano, não tem como ser ruim. Concordo plenamente, Prix. Mas agora vamos falar de outras coisas gigantes. Vamos falar do encontro com os boss. Bora pro cast.
mesmo no coração do paraíso. Os anjos ainda podem sentir medo. Velho inimigo, você não se esconderá de mim. Não importa a forma que escolher. Revele seu verdadeiro eu. Diablo. Taverneiro, o que você me diz de uma mesa sem boss? Não é uma mesa sem alegria, uma mesa sem objetivo, uma mesa chuíla. Nem vou falar o que é uma mesa sem boss, cara. O boss tem que existir em tudo, cara. O boss é o desafio final, é onde os heróis chegam ali, sabe, tipo, sofrendo. Chega no final ali e fala, cara, é agora ou nunca. Às vezes chega arrebentado, às vezes chega inteiro, sei lá, depende da estratégia que você usa. Mas é o inimigo a ser batido, né, Bardo? Com toda certeza. Na verdade, eu, pelo menos, faço questão que os meus personagens já cheguem já cambaleando, cheguem já realmente destruídos para enfrentar o boss final. Porque daí o boss vai ter toda aquela facilidade, taverneiro, de dançar frente aos jogadores, batendo um, espancando um, fazendo com que aquela aventura seja realmente emocionante e seja épica, né, cara? Porque os caras têm que sair dali lembrando tudo que aconteceu, cara. Verdade, Bardo. O esquema do boss é realmente esse ponto de tensão final, é aquela luta que eles sofreram pra chegar lá. Mas é bem difícil definir um boss, assim, o que é um chefão, né, Bardo? Pra você, o que tem que... Tipo, o que define um chefão de um inimigo qualquer, sabe? Tipo, porque inimigo tem aí, né, Bardo? Qualquer lobo ou goblin que aparece na estrada é um inimigo. Mas o que é um boss, cara, pra você? Cara, um boss pra mim, taverneiro, é um bicho ou inimigo que faça com que os personagens tenham muita raiva dele. Primeiro passo é que ele tem que se tornar um vilão. Só que pra isso você tem que criar uma história por trás desse boss. Afinal, ele não pode ter surgido do nada assim. Eu, como narrador, eu crio o meu boss como se ele fosse um personagem. Então eu crio um background dele gigantesco, onde ele pega e ele, como um personagem, vai crescendo, cara. Vai, por exemplo, se fosse um orc, ele vai pegando e unificando as tribos dele, ele vai se tornando um guerreiro cada vez mais épico, um guerreiro cada vez mais forte. Ele vai enfrentando os humanos ou outros povos nas lutas dele e posteriormente ele vai ficando com uma aura em volta dele. Assim como é o William Wallace na minha imaginação, que é o filme do Mel Gibson, que é muito melhor do que a verdadeira história. Mas ele tem que ser algo mais, cara. Sabe, assim, a gente define, pelo menos eu defino o boss como o inimigo que tem gana de ser um algo a mais, cara. Não, mas é tipo assim, existem o boss, né, o vilão que você tá pintando aí, mas o boss também, né? Às vezes você entrou numa dungeon, não é uma dungeon de uma grande saga, mas tem um chefe... Mas o boss, na verdade, ele dominou aquilo ali, cara. O chefe dos goblins, e realmente, ele tem uma história por trás, assim, né? Mas ele não necessariamente precisa ser um personagem, assim, de grande saga. Não necessariamente, né, cara? E se ele fugir? E se ele der o pinote nos personagens, ou mesmo derrotar os personagens ali, e pegar todos os personagens e jogar os personagens numa lagoa ali, achando que os personagens morreram, e na verdade os personagens estão vivos ainda? É, não, porque daí você cria um vilão mesmo, aquele vilão, tá ligado? Aquele vilão que tem uma saga gigantesca atrás dele, tá ligado? Mas, por exemplo, você entrar num covil de bandidos, sabe? O background desse bandido líder, desse boss ali daquele covil, ele não precisa ser tão aprofundado igual você tá falando, mas ele tem que ter um background pequeno ali por trás, pelo menos, né, Bardo? Concordo plenamente, cara. Agora sim, taverneiro, tá tudo errado essa porra, velho. Se você tá entrando no covil do boss, meu amigo, você tá ferrado, cara. Isso é verdade, cara, porque pra mim, o que define um chefão, o que define um boss, é o cara que se difere dos outros, por isso que ele lidera, sacou? Os bandidos são os capangas dele e tudo mais, são as pessoas que vai assaltar a estrada e tudo, mas o boss é um cara difícil de pegar, é difícil chegar no boss, por isso que ele é o último desafio.
Porque ele manda os recursos na frente pra tentar impedir os personagens. Enquanto isso, ele tá tentando fugir, ele não vai ficar paradinho ali, né, Bardo? Tem todo esse ponto aqui, toda essa jogada que o chefão, que o boss faz. Eu acho que o que define o boss é realmente ele ter um poder maior que os outros e até mesmo uma inteligência muito maior que faz com que ele sobressaia e domine aquele território, né? Eu concordo com você, mas eu iria um pouco além, cara. É que a divisa, galera, entre um boss e um vilão é muito pequena. Agora imagina que o boss pode estar ao tempo todo junto com os personagens e no final ali, quando eles chegam no covil do boss, o boss usa aquele plot twist e traz os personagens, e daí os personagens caem na real que o boss tava ali do lado deles o tempo todo, cara. Aquele guerreiro foda, ou mesmo aquele mago que tá conduzindo os personagens nessa aventura, cara. Isso seria muito épico. Sempre funciona isso, né, cara? Porque os players têm uma capacidade de acreditar em todas as coisas que as pessoas falam. Verdade, cara, o player chega na taverna, conversa com um bêbado da taverna, o bêbado fala assim, pô, eu descobri uma mina de ouro. Daí um player vira pro outro e fala, caraca, eu sei onde é que tem uma mina de ouro. Como se fosse verdade absoluta, tá ligado? Pô, mas lembre-se que em Arton, um cara louco, tido como um bêbado, delirante, era o deus, cara. Pô, mas isso você encontra, né? O duro é ser um deus cruel, e isso que é complicado. Mas, assim, Bardo, o que você acha, assim, do chefão em si? Não necessariamente ele tem que ser o mais inteligente, por exemplo, né? Vamos supor não necessariamente. Porque, vamos supor, os caras estão entrando num covil, né? E desafiam tudo, chegam no final, e chegam lá no final tem um mago que ele era o grande poderoso, ele era o inteligente ali. Só que ele estava fazendo um ritual que liberta um demônio, ou até mesmo uma criatura lá, e a criatura acaba se alimentando desse próprio caster, né? E parte pra cima dos personagens, sabe? Isso também é um boss, sabe? É o boss final, é aquela história, daquela aventura, daquele ponto, né? Sabe? Porque às vezes os personagens acabam eliminando o boss antes mesmo de chegar no final das masmorras, né? Cara, isso ocorre, mas assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar isso, tá? Você não precisa arriscar tanto o seu boss assim na linha de frente. Eu, Taverneiro, assim, eu acho muito legal o seu ponto de vista, mas eu prefiro um boss, cara, que ele seja um martelo. Um boss que ele pegue os players, mas arrebente, sabe? Ele não precisa ser o mais inteligente, mas ele tem que ser forte, cara. E ele não virou boss à toa daquele grupo. Por exemplo, vamos colocar aí dos Goblins que você falou. Se a galera aí que está ouvindo a gente já leu Goblin Slayer, existem os campeões entre os Goblins. Aquilo ali é um boss. É um Goblin muito mais forte, muito mais parrudo, que geralmente usa uma arma two-hand, que ele vai pra cima e arrebenta a galera, sabe? Então é esse cara que eu tenho na minha cabeça como um boss. É um cara que ele é um pouco mais forte do que os outros, e ele começou a ganhar mais nível, ganhar mais XP, não faltou nenhuma sessão, e tá muito mais parrudo que os outros, cara. Esse é o boss do Covil, tá? Agora sim, como é que deve ser pra gente chegar nesse boss aí, Taverneiro? Você falou que às vezes não precisa de um background tão grande assim, cara. Como é que você cria esse cara aí? A história, ela tem que estar linkada totalmente com a vida dos personagens, né? Eu acho que isso é bem óbvio, né? Ninguém vai entrar numa masmorra por entrar. Às vezes até entra, né, Varda? Então, é justamente o que eu ia falar, que às vezes entra. Pegando até mesmo o mestre de surpresa. Os caras, vamos entrar nessa masmorra aqui, né? Mas na verdade mesmo, gente, o boss e esse caminho que leva até o boss, eu acho que é o mais sacrificante, sabe? Às vezes o boss é uma pessoa mais equipada, é um soldado que tem os equipamentos melhores, um child rate um pouquinho mais elevado do que os vassalos dele, né? Mas quando os players chegam lá, eles estão tudo destruídos, né? E acontece a grande batalha final. Eu acho que o caminho até o boss só tem uma palavra, Bardo. Tem que ser sofrido. Então, cara, na sua opinião, tem que ter sacrifícios ou não? Sacrifício que eu digo é um player ter que se sacrificar pelo grupo mesmo. Eu acho que não, cara. Quem já jogou minhas mesas sabe. Dificilmente morre personagens. Foi mal, Brunão, valeu. Não, só morre se for a última saída mesmo, assim. Tipo, eu gosto da saga desses personagens evoluindo. Lógico, se eles fizerem cagada, eles morrem. Tá certo que a galera que joga com a gente já joga há muito tempo. Então é difícil mesmo eles chegarem num momento crítico, assim. Eles fogem, né? Tem toda essa marotagem, eles não são vida louca, né? Mas eu acho que o caminho
até o boss é um caminho que ele tem que ser bem árduo, assim. Eu gosto de fazer aquele momento de investigação, sabe, Bard? Quem que é esse cara? Por que ele tá dominando esse território? Ou quem que é essa criatura? Da onde que ela veio? Da onde que ela surgiu? Né? Por que os bandidos tomam conta da estrada? Onde eles vão depois que eles assaltam, entende? Então, pra mim, tem todo esse levantamento de informações. Você acha que não tem isso, Bart? Tem sim, cara. Tem que ter uma pesquisa. Na verdade, sim, o Taverneiro. Isso é uma coisa que os players falham muito. Galera, você tá indo pra algum lugar, por favor, pesquisa antes o que você vai encontrar lá, cara. Isso é muito simples. O boss ali, ele geralmente, tá? Não tô dizendo que é sempre, em 100% dos casos, mas ele geralmente é uma espécime que habita aquela área ali mais forte que os outros, certo? Isso. Então, se você, por exemplo, pesquisou e viu que aquela área está sendo muito atacada de hobgoblins, pô, tenha em mente que provavelmente aqueles hobgoblins estão obedecendo um outro hobgoblin um pouco mais forte. E hobgoblins você sabe que são seres muito militares, então pode ser um general hobgoblin. E lembre-se que o general hobgoblin, galera, quando bate junto com outro hobgoblin, ele causa mais 4d6 da paulada, então toma cuidado, meu amigo. Uma coisa que é muito importante disso, e até puxando um gancho aqui, não tem muito a ver com um final boss, assim, mas é uma dica para os jogadores. Cara, você sabia que você não precisa só ter uma arma na sua vida? Porque o que acontece? Às vezes os jogadores acham uma espada lá que dá dano agravado e dá mais dano em dragões, assim. Dragon Slayer da vida. E daí o player acha uma outra arma, um machado, que é melhor que essa arma. Logicamente que contra dragões ele não é melhor, porque a outra arma é própria para isso. E daí o player se desfaz da arma que era própria contra dragões. E daí depois ele acha um dragão, ele vai chorar, tá ligado? E é por causa dessa questão da identificação de quem é o boss, de quem é o líder, faz com que você corra atrás de equipamentos e se arrume contra esse boss, entende? É uma pequena aventura que você vai fazer, ou uma saga gigantesca, depende do boss que você quer eliminar, que você vai se equipar contra esse boss. Você sabe lá que o inimigo é uma criatura que voa, uma arpia, por exemplo. Todo mundo do seu grupo tem ataque à distância. Então você tem que pensar um pouco nisso também, né, Bardo? Faz parte dessa investigação. Cara, concordo com você, só que a galera não pensa nisso, Taverneiro, sério. Eu já vi vários grupos, a galera não pensa nisso. E ó, esse cast é pra você que tá jogando de Halfling Bárbaro. Mano, pega uma funda, cara. Pô, pelo amor de Deus, velho, usa uma funda. Você que é bárbaro, você pode atacar de longe, cara. Nós passamos por uma situação onde os Drolls atacaram a gente andando com patas de aranha pelo teto, de ponta cabeça. Cara, só 3 personagens do grupo de 6 pessoas conseguiram fazer ataque. Sério, a gente passou um perrengue do caramba. Todo mundo, sem exceção, cara. Pode ser Warlock, Mage, Guerreiro, Paladino. Todo mundo tem que ter um arco e flecha, cara. Todo mundo tem que dar dano, seja à distância ou seja de perto, cara. Isso é obrigatório, sério mesmo. Se você não se armar, cara, você vai morrer. E você nem vai chegar no boss, vai morrer nos lacaios dele. Isso é uma coisa legal, cara, que você tá falando. Foi até na minha mesa isso. Os magos não, porque eles têm truques agora, né? Antigamente não tinha, agora é meio uma matinha isso. Eles têm truques agora. Porém, os outros não. Mas é o que eu tô falando, cara. Se os players não pesquisaram, ele vai sofrer. E você, como mestre, você não pode abrir mão disso, entendeu? Façam os players sofrerem, sabe? Faz ele sofrer muito porque ele não pesquisou quem é aquele boss, quem é aquele chefe, com qual criatura que ele tá lutando. Use todas as habilidades da criatura, né, Bardo? Cara, se você usar isso, Taverneiro, é 80% de chance de matar os players. Sério. Galera, os monstros na 5ª edição aí do Dungeons Dragons, ou mesmo no Old Dragon, que agora eu comecei a ler, eles são muito legais de se usar, só que assim, use com estratégia. Sério, eu vejo pessoas postando nos grupos ali do Facebook, às vezes até no Twitter, pô, enfrentamos um dragão e meu grupo level 3 matou o dragão, ND7, não sei o que. Cara, você usou errado o dragão. Meu amigo, você usou errado. Sabe, assume isso, lê de novo aquela ficha do dragão e vê realmente como que um dragão lutaria. Ou melhor, aí o Taverneiro falou da arpia. Cara, a arpia tem o controle mental. Ela consegue fazer você andar na direção dela, cara. Ela consegue te levar para um abismo. Você não vai se jogar lá. Só que os seus amiguinhos não sabem que você não vai se jogar lá. Porque exige um teste de vontade, você pode sair. Só que os caras estão vendo você rumando em direção ao abismo. Eles vão ter que parar de atacar ela para te salvar.
e aí ela vai meter flecha em você, ou em você não, porque você vai estar enfeitiçado, mas nos seus amiguinhos. Agora, se você colocar isso, 3 arpias num grupo contra 6 personagens, você arrebenta o grupo inteiro. Tudo estratégia, sabe? Você não precisa colocar um monstro só por colocar. Agora, cada monstro tem sua peculiaridade e tem que ser usado como tal, não é, Taverneiro? Nossa, com certeza, o Bardo falou tudo, cara. Por isso que eu acho o Goblin tão roubado. O Goblin é muito roubado. Goblin Slayer, cara, nós temos que fazer um cast sobre isso, cara. Então por isso que você tem que usar, cara. Eu comecei nesse assunto porque o boss, o chefe, ele usa tudo. Todas as habilidades que ele tem. Todas. Tintim por tintim. Usa todas as estratégias. Tem um demônio muito legal pra usar como chefe. Vou até cortar nossa pauta aqui, gente, desculpa. Mas é o demônio das correntes, tá ligado? Esse bicho é foda, cara. Ele consegue manipular as correntes e tudo mais. E cara, é corrente, é ferro, tá ligado? Muito forte. E você tá lá e tudo. Como que é o covil desse cara? O covil desse cara tem corrente, cara. Os players pisam em corrente, tá ligado? É o covil dele. Ele vai usar o máximo das habilidades dele ali dentro. Então, não só o boss, o lugar também é preparado. Porque é o lugar dele. Ele manda naquele lugar. Por isso que é difícil chegar num boss. E esse caminho tem que ser sofrido, né, Bardo? Principalmente com os lacaios. Os lacaios dos boss são fantásticos, né? Você usa muito lacaio? Pra caramba, cara. Uma coisa que eu aprendi com Shadow of Mordor, se a galera jogou aí, vocês sabem. Um simples lacaio, se ele te matar, ele pode começar a virar um boss. Ele ganha poder. Então o que você faz, galera? Começa a dar caras aos seus monstros. Eu tinha o Blorp. O Blorp nada mais é do que um cubo gelatinoso que começou a comer parte dos padrinhos. Porque os padrinhos não mataram o cubo gelatinoso, ele tava num buraco, a galera caía lá e ele pegava metade das pernas dos caras, metade dos braços. E ele começou a ganhar força, entendeu? Por quê? Os padrinhos mataram uns ogros e jogaram ali. E o Blorp foi crescendo, crescendo, e o Blorp saiu da dungeon, no final eles mataram o Blorp. Dá uma expressão, sabe? Porque daí os caras vão lembrar daquele oponente. E esse oponente não precisa morrer, como eu já falei já uma vez aqui. Esse oponente pode viver pra contar uma outra história, pra encontrar os personagens em outro lugar, pra virar um barqueiro, sabe? Dar uma carona nos personagens, ou trair os personagens lá na frente. Em relação aos próprios minions do boss, cara, esses minions, eles não precisam estar sempre juntos ao boss, eles podem discordar do boss. Isso pode criar uma trama que os jogadores não vão saber se esse cara tá querendo acabar com o boss para roubar a posição dele, ou se realmente ele tá pensando ali em ajudar mesmo os jogadores. Eu, na minha opinião, Caótico Evil, o cara sempre tá pensando no poder e ele acha que ele pode ajudar os jogadores para acabar com aquele boss para ele assumir o lugar. Cara, pra quem jogou ali Out of Abyss, né, a aventura da Wizards, que é Fora do Abismo, é muito legal porque ele passa pra vocês o que as sacerdotisas pensam. As sacerdotisas Drows, cara, elas querem passar a perna uma na outra. As famílias se odeiam, tá ligado? As famílias querem que a outra se... né? Porque como funciona a hierarquia Drow? Só pra vocês terem ideia. Cada família tem uma casa. Isso em Mesoberranzan, tá, gente? É definida a hierarquia de poder na casa mais forte. A família mais forte tem a melhor casa e assim vai para as outras, ok? Então, eles querem derrubar a casa mais forte porque eles vão subir nos degraus, entende? Então, cara, tem duas sacerdotisas de família diferente. Cara, elas estão um pouco se lixando. Elas querem subir de casa, entendeu? Elas querem cumprir a missão, sim, de matar os aventureiros, sim. Mas se os aventureiros puderem matar outra sacerdotisa, ela agradece, entendeu? É assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente. É assim mais ou menos como funcionam os Drows. E não só os Drows, por exemplo. Se você chega para um Goblin ou qualquer criatura que tem um pouquinho mais de medo quando está isolada, geralmente criaturas que trabalham em bando, e você acua ele, faz e obriga eles a, se você não fizer, a gente vai te matar, não sei o que, a gente sabe, a gente caça, até um bárbaro, já pensou berrando na cara de um Goblin, tipo, eu vou te matar se você não fizer, não sei o que, e o cara, o Goblin faz, entendeu? Tipo, lógico que faz. Ele vai fazer. Então também serve pro desenrolar das histórias, né? Tem aquele lacaio que você pode colocar, que é o lacaio que fala que vai fazer, mas não, que trai o grupo. Você tem que colocar aquele lacaio que é totalmente fiel, sabe? Que segue o líder acima de tudo.
todo líder tem um braço direito. Esse cara é o braço direito dele, entende? Então, os lacaios servem pra isso. Assim. Essa questão de quantidade eu gosto de usar bastante. Cara, quantidade é uma parada bizarra, Taverneiro. No D&D quinta edição, galera, se vocês forem suplantados aí, eu vou falar bem a real. Nível 1, 7 kobolds, pegar um grupo de 6 aventureiros aí é capaz de dar wipe. Sério mesmo, cara, é muito absurdo, os bichos estão fortes. Então, mais uma vez, utilize e abuse das características dos bichos. Se for kobolds ali, você quer criar um boss dos kobolds, utilize as armadilhas, cara. O Taverneiro falou uma coisa ali no começo do cast que resume tudo esse cast aqui. Se você tá entrando no covil do boss, meu amigo, você tá tudo errado, cara. Você vai pegar e vai tomar uma armadilha na cabeça. Pode ter certeza que vai ter portas secretas que os caras vão tentar flanquear vocês. E isso é obrigação do narrador colocar. E assim, narrador, na minha opinião, se eles entrarem no seu covil, faz com que eles sofram, mas sofram pra caramba pra eles saírem dali. E quando eles estiverem fugindo, você vai batendo. Não deixa os caras escaparem, porque aí eles vão aprender que eles têm que entrar, eles têm que estarem preparados. Eu não posso ter numa mesa um grupo que não esteja preparado pra entrar num covil sem corda, sem comida, principalmente na taverneira, sem água. Ninguém se aventura hoje sem ir na frente, colocar um batedor pra procurar armadilhas, cara. Esse é o primeiro passo, galera. E armadilha? Já que a gente começou a falar de armadilha, eu gosto desse tema. Armadilha, Bardo, tem que ter, né, cara? Armadilha é um negócio que tem que ter. Lógico. Eu não gosto de colocar armadilha em todo lugar, porque você banaliza a armadilha, pô. Coloca uma armadilha de boa, por exemplo, na floresta, aquele buraco, ou aquela armadilha de pegar animal, sabe, com um lacinho que pega e levanta a pessoa e tal. Mas no covil do boss tem que ter aquele veneninho que faz o cara ficar zoado. Uma coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos: não coloque, nossa, você foi picado por uma agulha e tem um veneno de mantícora. Cara, que chato. Fala pro cara, olha, cara, você começou a analisar isso aí, você não sabe que tipo de veneno que é. Aparentemente te lembra um veneno de mantícora, só que você está vendo que o seu braço começou a ter uma enrugação muito feia e os seus olhos estão injetados em vermelho. Daí você começa a descrever algumas coisas que até o player, cara, na mesa vai ficar com aqueles sintomas, porque é tão assim imerso isso que deixa o cara zoado, o cara fica com medo, o cara fala, porra, velho, eu não vou conseguir usar escudo, sabe? Cria essa dificuldade para os personagens com um veneno, sabe? Coloque ali, mesmo que seja uma pequena irritação de pele, mas torne isso algo palpável para fazer os caras terem medo mesmo de entrar naquela dungeon e enfrentar aquele boss. Imagina só, se uma simples agulha desse boss fez com que os seus personagens fiquem todos empolados, todos ferrados, não conseguem nem usar armadura direito sem se coçar, imagina o que a espada desse boss não vai fazer. Não, exatamente. E lógico, Taverneiro, coloque aí um nome foda na espada do boss, né, cara, na arma do boss, tipo o quebrador de crânios num machado foda, ou o fazedor de viúvas, sabe? Use e abuse do Bernard Cornwell, galera, pra pegar os nomes dessas armas dele. Não gosto de colocar muita armadilha, não. Porque daí os players já sabem, pô, vai ter armadilha e tal, não sei o que. Eu gosto de colocar uma armadilha ou outra foda, sabe? Por exemplo, numa dungeon, assim, eu coloco umas 4 armadilhas. Numa dungeon inteira, sabe? Inteira. Eu coloco umas 4 armadilhas. Mas, tipo, são armadilhas fodas mesmo, sabe? Tipo, cara. E os personagens falam, nossa, eu não acredito. Meu, eu coloquei uma armadilha de aranha esses dias, que eu narrei, né, como foi. O player achava que ele ia ter que amputar o braço, sabe? Eu não falei nada, eu só fui narrando, assim. A aranha tava dentro de uma caixa pequena, assim, tipo, não tinha nada demais. Era uma caixa, um baú, que não tinha nenhuma armadilha, porque não era armadilha mesmo. E na hora que você abriu, tinha uma aranha ali que picava o personagem, né? Cara, nossa, ele ficou no pó, ficou desesperado. Então, tipo, eu acho que são pequenos momentos, sabe? Porque se você coloca armadilha em todas as salas, vamos supor, entrou numa dungeon, tem armadilha em todas as salas. Os personagens já sabem. Se você às vezes coloca armadilha, às vezes você pode pegar até aquele ladino de surpresa, sabe? Nunca tem armadilha, e você pega o ladino uma hora de surpresa. Cara, eu já sou da opinião de que os meus personagens das minhas mesas, os caras têm medo de pegar uma tocha porque pode ser um mímico. Não, brincadeiras à parte, sabe? Assim, galera, eu gosto de trabalhar muito com essa questão de que se você tá entrando no covil dos inimigos, os inimigos sabem que vocês estão ali pra matar eles, então eles vão dificultar ao máximo a sua vida.
uma das táticas básicas, sabe? Não precisa nem ser armadilha, mas um pequeno aviso de alarme, sabe? Outra coisa, se tiver como ter túneis em volta dos personagens e você conseguir aí 3 inimigos aí por noite pra ficar batendo panela, pra ficar fazendo barulhos, pra não deixar os personagens dormirem, você realmente começa a zoar o grupo e começa a acabar com os poderes deles, sabe? Um personagem sem dormir, o cara fica rolando com desvantagem, já fica sem magias, sabe? E você pode exaurir os seus personagens sem precisar gastar muita magia, sem precisar gastar muitas coisas. O Taverneiro falou aí da armadilha. Uma armadilha simples, cara, que você pode utilizar é a antena do bicho da ferrugem. Sabe, vamos supor que os caras domesticaram os bichos da ferrugem e utilizam os bichos da ferrugem como uma montaria, sabe? O cara vai correndo na frente com um tacape de madeira e avança no personagem. O bicho da ferrugem come a armadura do personagem, o cara chega com o tacape e dá um pau na cabeça do cara, sabe? Pode acontecer as coisas dessas que não é uma armadilha, porém funciona como uma armadilha. Imagina só, você vai acabar com a full plate de um personagem. Nossa, é pra chorar, né, velho? 1.500 conto indo pro lixo, nossa senhora. E assim, lembrando que uma full plate pra fazer, Taverneiro, é um mês, cara, pra mais. Demora pra caramba, cara. Demora pra caramba pra construir uma armadura. E não só armadura, como escudo, como espada e tudo mais. Tem que encher de guardas dessas armadilhas. E também, cara, de algumas criaturas naturais, né, Bardo? Lógico, até porque se você colocar uma caverna aí que o cara pegou e começou a utilizar aquilo lá como covil, ele pode muito bem pegar e ter uns ursos ali que ele joga os cadáveres dos caras pro urso comer. É, exatamente. Ou até mesmo, por exemplo, ele entrou numa caverna que tinha esses ursos ali do lado, ele, ao mesmo tempo que ele começou a domesticar, entre aspas, né, ele prende os ursos em gaiola. Sim. Ele não tá domesticando. Se for uma criatura mais bruta, tipo um orc, ele não tá domesticando, ele domestica na base da porrada, entendeu? E prende eles e vão dando comida. E quando os players chegam, eles soltam, eles falam, meu, pega eles aí pra vocês, entendeu? Cara, uma parada massa, Taverneiro, seria uma caverna com um lago subterrâneo, submerso aí, galera. E o boss criar jacarés ali dentro, meu amigo. Imagina só um personagem caindo na água de full plate com jacarés ali. Como que seria legal isso? Horror de gancho, velho. Horror de gancho. Horror de gancho também é massa. Nós falamos dele no Beholdercast sobre bichos estranhos e gente esquisita, galera. Vai lá e curte a gente. É, o horror de gancho é insano, cara. E Bardo, como que deve ser essa batalha final? Os caras foram lá, passaram por essas armadilhas, passaram por esses lacaios, passaram por essas dificuldades e chegaram na batalha final. Como que deve ser essa batalha final pra você? Cara, eu gostaria que ela fosse cheia de mecânicas, Taverneiro. Assim, em estágio, sabe? Por exemplo, um boss assim que eu gosto muito, tá? Que é um licântropo, vamos supor assim. Galera, os personagens não precisam saber que ele é um lobisomem. Só que em dado momento eles começam a lutar com o cara é um guerreiro mega habilidoso. Ali você pode escolher não é o guerreiro campeão, mas eu acho que é um outro arquétipo que tem de guerreiro, que ele ganha alguns dados de superioridade. Então, cara, você pode pegar, ele pode dar parry nos caras e bater e tal, e continuar lutando com os caras, assim, em dado momento, galera, muda tudo a coisa de figura. Porque quando ele chegar na metade dos PVs dele, ele joga a espada longe e se transforma num werewolf foda, assim, e vai pra cima pra tentar morder os personagens. E a mordida dele você sabe que já contamina a pessoa com a maldição, e aí não vai dar os ataques só da espada por rodada, ele vai dar os ataques das garras, das mordidas. Então muda tudo a coisa de figura, os personagens vão ter que se adaptar a essa luta. O que eu faria aí, Taverneiro? Coloque mecânicas onde os personagens têm que, por exemplo, puxar correntes no covil lá do Diabo das Correntes, ou coloque ali em relação a esse boss que eu falei, que é o lobisomem, algo que eles tenham que pegar prata ali pra usar como arma contra esse cara, sabe? Porque senão você pode falar que o lobisomem ele não toma tanto dano das armas normais. Faz com que os personagens tenham que pensar e fazer alguma coisa durante a luta, sabe? Pra deixar a coisa mais emocionante. Eu gosto de mecânicas também, Bardo. Não só mecânicas de você correr, ter que puxar uma parada, ou você ter que buscar algo específico, mas eu gosto também de mecânicas de combate, como você falou aí, cara. Eu acho que essas fases que passam, assim, uma vez eu lembro de um boss que eu coloquei na mesa, ele era um monge que tinha conseguido prender o espírito de 5 elementos, dos 5 elementos dentro do corpo. E daí, a cada momento que o monge ficava concentrando, um elemento saía, sabe? E daí os caras não sabiam se batiam no elemento ou se batiam no monge. Eles não sabiam o que era aquele negócio do monge. E daí eles tinham que descobrir a mecânica ali
durante o combate. Daí eles descobriram que se eles batessem no monge, outro elemento poderia sair, porque o monge era baseado na concentração. Eles não sabiam esse negócio da concentração, né? Concentração era eu que rolava. Então ele é uma coisa que vai pegando os personagens assim de surpresa, sabe? Poxa, o que eu tenho que fazer agora? Será que eu continuo batendo aqui? A gente sabe que antigamente existia uma magia que se chamava Link, né? Que você linkava a sua vida com outros personagens ali, né? Você pode utilizar isso também, que às vezes os players focam um personagem só, mas a vida deles estão linkadas através de um amuleto, através de um artefato. Então essas mecânicas são legais também de ser utilizadas. E eu gosto também de mecânicas da própria sala, sabe? De X em X tempo sai uma labareda da parede da direita, de X em X tempo sai uma labareda da parede da esquerda, e os personagens vão descobrindo como funciona esse mecanismo ao longo da batalha, sabe? Eu acho isso muito louco, cara. Eu aprendi muito sobre a mecânica do boss em World of Warcraft, e aí eu fiz um boss que era baseado na dungeon de Ulduar, que era o seguinte, galera, era um gigante, tipo um golem, só que imenso. E ele só tinha 2 ataques por rodada. Uma marreta que ele pegava, batia com a mão e batia com a outra. E na sala que ele estava guardando, os personagens tinham que realmente derrotar ele para poder abrir a porta para outra sala. E nessa sala tinha, de um lado da sala lá no canto, uma forja, onde escorria lava mesmo ali, que formava um pequeno lago de lava ali, aonde a lava se escoava e ninguém sabia para onde que ia. E no outro lado, lá distante, tinha uma forja de gelo, aonde era muito frio, os personagens até passavam frio ali. E como é que eu fazia a mecânica? Os personagens tinham que ir lá, agrar o boss, né, que é um detalhe que a gente falava do tanque lá, que o tanque pegava e ia levando o boss até o local, e o tanque levava ele e começava a levar ele até perto da forja, a forja quente de lava. Então o boss começava a ficar vermelho e esquentava. De repente o tanque ia recuando, com o clérigo curando ele enquanto os DPS estavam dando dano nele o tempo todo ali, e levava ele até a forja de gelo. Quando ele chegava na forja de gelo, por ele ser de metal e por ele estar muito quente, ele tomava um choque térmico e rachava. Então os personagens causavam muito mais dano nele fazendo essa mecânica do que dando dano em si. Até porque um golem tem um damage reduction muito alto. Isso é uma coisa que eu usei muito e eu achei muito legal de colocar isso na temática, porque os personagens demoraram para aprender. Então eles apanharam pra caramba, eles tiveram que sair da sala e aquele golem estava programado para guardar aquela sala ali. Então eles podiam sair e pensar no que fazer. E quando eles descobriram isso, eles mataram o boss em 2 rodadas, cara. Eles falaram, porra, cara, a gente tava se matando aqui, é só fazer isso. Foi muito legal, cara. Mas uma coisa que você tem que ficar atenta, ó, o que o Bardo falou, eles poderiam sair da sala. Sim. Quando você coloca mecânica, você tem que tomar cuidado e você tem que calcular muito bem o dano e as dificuldades que você tá colocando, porque se não tiver escapatória dos players, você pode matar todo mundo, cara. Porque o que acontece? Os players não vão pensar, às vezes é óbvio para você, mestre, mas para eles não. Então às vezes você tem que diminuir um pouco a dificuldade, mesmo sabendo que eles aguentam um tranco maior, mas você diminui um pouco porque você tem que dar tempo para eles pensarem em alternativas, sabe? No meu caso lá, quando o monge estava concentrado e o espírito da terra estava fora, era um elemental da terra, sabe? Com damage reduction altíssimo, CA altíssimo, tudo. Então, os personagens naquele momento, eles não tinham como eliminar essa criatura. Porém, o que eu fiz? Eu reduzi o nível de desafio dela, é óbvio. Reduzi o dano dela, é óbvio também. Para que os personagens aguentem uma quantidade maior de turnos. Para que eles pensem no que eles vão fazer, entende? Tudo é um equilíbrio, né, Bardo? Tudo você tem que fazer. Pô, vou deixar super difícil, mas vou diminuir um pouquinho o dano. Vou colocar o mecânica, então vou deixar o boss um pouquinho mais fácil. Às vezes você reduz o dano do boss, aumenta um pouco a vida do boss, para que dê tempo para os personagens desenvolver as mecânicas e descobrir como funciona, né? Aumentando a vida e diminuindo o dano, você equilibra o child rate. Ou mata os players de uma vez só, cara, uma paulada. Nunca mais os caras vão voltar naquela dungeon. Nunca mais os caras jogam a sua mesa, cara. E as mecânicas, assim, como que você utiliza? Você utiliza sempre em todos os boss, Bardo? Cara, eu não utilizo tanto como eu gostaria. Na verdade, assim, existem alguns boss que eu pego mais leve e tem outros que eu gosto de utilizar. Outro dia eu mestrei uma one shot de Resident Evil. O boss do Resident Evil, pra quem jogou, sabe que tem toda uma mecânica de fases, onde você vai utilizando algumas armas e vai mirando em certos locais pra você dar mais dano nele, até mesmo você pegando e utilizando de jogar ele no poço de lava, alguns artifícios desses.
Então, eu tentei copiar a mecânica do primeiro Resident Evil do Tyrant, onde o Tyrant pegava e dava um golpe circular acertando todo mundo que estava próximo da sala, aí ele ficava 2 turnos para se mover. Nesse momento, os caras tinham que pegar e atacar as costas dele, que é onde abria, tipo, numa costela que ele tinha ali atrás para dar mais dano. E os personagens rapidamente se ligaram disso, mesmo acho que só um ali tendo jogado Resident Evil antes. Só que assim, o modo como eu narrei deixou claro que ali era um local vital do cara. Os caras, arrebenta. E eu fui muito mal dos dados, então os caras conseguiram vencer rapidamente. Mas existem alguns boss que eu não utilizo, tá vendo? Eu utilizo mesmo o próprio monstro ali do livro dos monstros, do Volus, que também é uma bíblia pra quem mestra. Cara, sério, se você gosta de narrar D&D, pega e compra o Volus, porque é muito foda, cara. Tem muita coisa legal ali. Uma coisa muito legal também, que a gente tá falando de mecânica, mas estratégia de combate também é uma mecânica, né, Bardo? Você do grego estratégia, meu amigo. Você utilizar uma estratégia bem definida de combate, com, por exemplo, soldados fazendo estratégias de manobras, aonde tem um clérigo que está curando esses soldados protegido, isso também é uma mecânica, né? Isso funciona, às vezes você usando os personagens, os próprios lacaios, somente com reações é uma mecânica, né? Isso é bem bacana. A reação no 5.0 faz com que você transforme qualquer personagem em um tipo de mecânica. Isso é bem legal e dá também para, na hora que enche o saco, o personagem largar a mecânica e ir pra porrada, ou na hora que você quiser, ou na hora que fizer mais sentido também ele fazer esse movimento, cara. Eu gosto muito de utilizar as mecânicas dos próprios personagens como uma mecânica de jogo, sabe? Eu gosto muito. E Bardo, a gente tá falando de bastante mecânica e bastante boss. Que habilidade de boss você mais gosta e qual você mais utiliza? São 2 perguntas, hein? Cara, a habilidade de boss que eu mais utilizo são ataques múltiplos. E o que eu mais gosto de boss é boss metamorfo, que pode se transformar e surpreender os players. Majin Buu. Eu gosto de vários estágios. Eu ia falar do Freeza, sabe? Porque o Freeza no começo era um bicho que você fala, não é, ele não é tão forte. Depois o Freeza fase 2 era um Freeza bombado, cara. Você falou, caramba, cara, porra, agora não tem como, tal. E depois o Freeza fase 3, que é aquele cara, tipo, totalmente liso, sabe? Com aquela cara maligna, sem sobrancelha. Você fala, fodeu, cara. É igual o cachorro sorrindo pra você, sabe? Não tem escapatória. Não, cara, vou revelar um negócio. Cachorro sorrindo é a parada mais bizarra da galáxia, cara. Nunca é bom, tá ligado? Um cachorro sorrir nunca é uma tão coisa fofo, positiva. cara. O cachorro da minha irmã sorri toda vez, velho. Mas tipo, o que você mais gosta então é o metamorfo, certo? E o que você mais utiliza? Se é o ataque múltiplo, mas ataque múltiplo não é uma habilidade de boss. Uma criatura tem ataque múltiplo. Cara, não é uma habilidade de boss, mas você pode fazer ela virar uma habilidade de boss. Por exemplo, igual voltando aquele Resident Evil. O boss ali, cara, ele era um humanoide normal. Só que eu coloquei uma garra nele que dava pra ele atacar a longa distância. Então o ataque dele acertava 4,5 metros de distância e não 1,5. Então ele conseguia fazer um ataque giratório, acertando todos à volta dele ali. É uma adaptação que eu fiz ali, que logicamente utilizei um poder de metamorfo para conseguir fazer esse ataque, entendeu? Entendi. Sabe qual que é a habilidade de boss que eu mais gosto, Bardo? O quê? Você não vai acreditar. Terremoto. Não, cara, eu gosto muito de utilizar as reações do boss como habilidades adicionais, entendeu? Sim, aham. Se eu utilizo um boss, um guerreiro, que ele é um líder dos caras que caçam magos, por exemplo, pelo menos umas 3, 4 reações dele, ele vai usar Counter Spell, por exemplo. Entende? Sim, aham. Se eu utilizo um cara que é um warrior muito foda, por exemplo, um Barbarian, sabe? Que usa uma two-handed, tamanho de uma árvore, sei lá. Tô falando aqui, uma two-handed gigantesca. A reação dele vai ser sempre atingir uma pessoa que não tá na área de ameaça dele, por exemplo. Então eu gosto de utilizar muito a reação para adicionar habilidades no meu boss. Habilidades, lógico, que vai gastar a reação dele, é óbvio, mas que acrescente um pouquinho o nível de dificuldade. É o que eu mais gosto assim, de utilizar. Habilidades que eu mais uso com o boss são habilidades de deslocamento, sabe? Eu gosto muito de habilidade de deslocamento. Essa questão de fuga, de fugir, sabe? O desengajar,
a habilidade de dodge, sabe? Eu gosto muito de utilizar essas coisas. Cara, eu vou falar pra você que uma habilidade que eu acho massa mesmo é o parry, sabe? De você, igual eu falei lá do guerreiro, se você pegar o dado de superioridade, galera, meu, é muito foda, cara. Você tá acertando o cara, vamos colocar aí com a CA-18, tá? Acertou. No terceiro tapa, quando você pega e rola ali, meu, 19, porra, vai ser foda, tal. Aí o cara chega e fala, não, pera aí, ele rolou um dado de superioridade, ele deu um parry na sua arma e tirou o ataque. E assim, era bem um turno decisivo. Daí logo em seguida o cara chega e te dá um crítico e te arranca a cabeça, cara. É muito foda isso, velho. E Marco, deixa eu fazer uma pergunta que eu quero a sua resposta, cara. Tu rouba pro boss ficar vivo? Lógico, cara. Todo mestre rouba. Meu amigo, o negócio é o seguinte, cara. Se a diversão é a sua regra, você tem que roubar pra deixar o negócio mais emocionante. Coloca ali. Nossa, sério, várias vezes aconteceu do boss da minha mesa ficar com 2 pontos de vida, sem eu roubar. Mas tem vezes que, por exemplo, a galera dá 3 críticos ali e já joga a vida do boss lá embaixo. Então você tem que dar uma emoção. Por isso que eu gosto dos monstros shapeshifters. Porque você pode colocar que ele, como ele tem o controle do corpo dele, ele pode mudar os pontos vitais dele. Então ele pode usar as células dele para se recuperar no maior estilo Naruto, sabe? Tem o Kabuto lá que faz isso, sabe? Então ele pode, tem um modo como ele funciona ali, que ele consegue mudar a forma dele e se curar. Então galera, use e abuse disso. Faz com que os personagens realmente vejam aquele boss como um inimigo muito forte, um inimigo a ser temido. Não sei se vocês já jogaram Resident Evil 3, o Nemesis. Galera, aquilo é um boss, sabe? É um cara que tá perseguindo os players. É um cara que sabe que no final você vai ter que matar ele. E ao mesmo tempo ele vai se mutando e ficando cada vez mais forte. Isso que eu considero um boss. Cara, eu vou falar a verdade pra você, eu não roubo. Mas eu já sofri muito por causa disso, cara. Ah, é? É, você sabe, pô. O Bardo uma vez ele entrou no covil de um vampiro, cara. E você acertou um crítico e eu tive que fazer o cara morrer, pô. Eles tinham um veneno é verdade, que tirava é o vampirismo. Os caras tinham um veneno que tirava o vampirismo do cara, sabe? Eu podia ter colocado que o cara era um warrior e tal, mas não, ele morreu, pô. Da outra vez também, não sei quem que atirou um dos dragões líderes, assim, do meu grupo, também morreu, cara. Eu sofro por não roubar. Às vezes eu acho que eu fico pensando, falo assim, caraca, será que se eu der uma vida extra, uma habilidade extra aqui, vai aumentar a diversão para os meus players? Mas, pô, eu tento fazer de outra maneira. Mas eu compreendo o seu ponto de vista e acho bem válido, cara, bem válido. Cara, eu acho que você tem que colocar um pouco de diversão no negócio. E eu não acho justo com os personagens. Você fez toda uma história onde esse boss ele começou a se tornar um vilão. Ele, por exemplo, raptou ali uns NPCs. Ele fez um inferninho na vida dos players. E os players chegarem lá e eliminarem ele com um único crítico, sabe? Eu acho que os personagens merecem um pouco mais. Então, realmente, em alguns casos, eu deixo a coisa mais emocionante. Porque eu acho que a história fica melhor contada assim. Não, concordo, eu vejo esse ponto de vista. Só faço diferente. Um dia eu vou fazer um overload no boss. Outra coisa que eu faço, Taverneiro, e eu gosto, é do boss necromante. Como assim? Eu pego um boss que ele tenha um certo envolvimento com a magia negra, de trazer as coisas de volta, e daí eu coloco mini boss espalhados pela dungeon, por exemplo, ou pela aventura inteira. A galera foi lá e se matou pra matar aquele anão foda, aquele do Egar maligno lá, que tinha um machado foda e tal, mataram o cara. E foram matando vários inimigos tops em vários momentos dessa aventura. No final, quando eles chegam para enfrentar o boss, eles descobrem que todos aqueles inimigos que eles enfrentaram, aqueles tops, aqueles mini boss, estão lá do lado do boss final, o necromante que está controlando aqueles antigos bosses ali, como se fossem puppets na mão dele. E daí os personagens têm que lutar contra todos eles, e eles já têm todas aquelas habilidades antigas. Então vai ser uma batalha muito pior, porque eles não vão saber como lutar contra todos os bosses ao mesmo tempo, entendeu? Saquei, cara. Pô, isso é legal. Essa história é legal, pô. É um bom boss. Sabe um boss legal também, cara? Um Efrit, sabe? Cara, Efrit são muito massas. Tanto que na sua mesa que eu estou jogando com o player, eu estou procurando um pra pegar uma armadura de Efrit que eu acho foda. A história dos Efrits é muito massa, porque sabe os Azers? Sei. Aqueles caras que são tipo elementais de fogo, assim. Eles são tipo os melhores ferreiros ever, sabe, de bronze. E eles construíram a cidade dos Efrits, que é a cidade de bronze.
E os Efrits traíram ele, sabe? Caraca, eu não sabia disso não. Eu lembro que tinha uma história dessa, mas eu achei que os Efrits escravizavam eles. É meio que escravo. Era pra ser um acordo, mas não foi, entendeu? Então é legal você usar isso também. Por exemplo, você usar, às vezes, a pedido de um Azer, assim, eles enfrentarem uns Efrits, sabe? E como enfrentar, e saber o porquê disso. Então você utilizar, por exemplo, em um determinado momento, um NPC que se sacrifique pelo grupo, eu gosto também. Eu acho isso muito legal. E tipo, eu gosto de utilizar, por exemplo, o Efrit, né? Uma vez eu fiz um Efrit que ele era mais pro lado oriental, assim, saca? Não, como assim? Ele era um Efrit enorme, né? Porque, tipo, eles são criaturas grandes. Tipo, ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, os ombros largos, e ele usava uma katana, sabe? Porra, que massa, cara. Toda a roupa, assim, como se fosse de um samurai. Aquela armadura do samurai, sabe? Só que ela mais, assim, deteriorada, sabe? E ela é inteira feita de bronze, sabe? Ele era um dos caras, tipo, um dos antigos demônios Efrits da época dos Azer, sabe? Porra, que legal. Só faltou ele tá com a máscara de Tengu, alguma coisa assim, e a espada dele tem uma lava, sabe? Ou ficar vermelhona, velho. Pô, você tá de sacanagem. Ele usava uma máscara, sabe essas máscaras de demônio oriental? Ele usava essas máscaras, assim. Tanto que tinha 3 itens, né? Tinha a armadura, mas a armadura não tinha nada especial. Porém, a máscara tinha especial e a espada tinha especial, sabe? Durante o combate, tinha um momento que ele se ajoelhava e começava a cair algumas bolas de fogo, assim, onde ele estava, sabe? E a bola de fogo, ela dava o dano em área, sendo ele como centro, e curava ele. Ao mesmo tempo que dava dano nos inimigos e curava. Porém, era o momento que ele estava mais vulnerável, sabe? É que quando ele ia morrer, ele fazia isso, saca? Ia caindo bola de fogo, ia curando ele até ele erguer, até ele ficar com a vida máxima e partir pra cima dos personagens de novo, sabe? Então, tipo, era uma coisa muito legal, porque os personagens tinham que fazer esse próprio sacrifício, sacou? Abrir mão da própria vida e até mesmo dos itens que eles estavam carregando, porque era muito fogo e tudo, pra matar esse Efrit nos momentos críticos ali, sabe? Além de cair essas bolas de fogo, os elementais tinham elementais de fogo que circulavam ali também. E tinha, obviamente, uma área onde os elementais de fogo não iriam. Os elementais de fogo não chegam. Ah, sim. Sabe? O que eles faziam? Na hora que o Efrit ajoelhava, né, colocava a katana no chão assim, e as bolas de fogo começavam a cair e subiam os elementais de fogo, eles tinham a escolha de recuar para essa área, onde é que era tipo um lago, onde é que tinha uma estátua de bronze abençoada pelos Azirs, que ali os elementais de fogo não chegavam, sabe? Eles não tomavam dano da Fireball, mas também eles não atacavam o Efrit. Então, tipo, era uma escolha mesmo, tá ligado? Pô, você falou do Efrit aí, eu tô dando uma ideia só, galera, que se você vai usar um Efrit como boss, imagina um campo cheio de geysers, sabe, que os caras vão lutar. Aí o Efrit se ajoelha e mete a mão no chão, e quando ele coloca a mão no chão, em vários geysers saem um jato de lava, e pode atingir os preços, tipo, você rola no dado, sabe, ali na sorte mesmo, e meu, o jato de lava deve arrebentar de dano, sabe, automaticamente você dá tipo um 6d6 aí de dano no personagem aí, se ele não passar até de reflexo, então você pode tornar isso uma arma bem legal pro Efrit atacar à distância, e sem ter que pegar perto da espada. Então, ou seja, se chegar perto aí tem uma katana que expele lava, se os preços ficarem de longe atacando com flecha, ele pode atacar com esses geysers. Porra, sério, vai ser muito massa um combate desses. Não, é muito legal, porque até os caras descobrirem o que ele tava fazendo, sabe? Que ele tava recuperando pontos de vida no fogo e tudo mais. E a máscara dava isso, e a espada summonava Fireball. Essas habilidades. A máscara, você tinha imunidade a fogo e metade do dano de fogo regenerava os seus pontos de vida. Mas tá de sacanagem que essa espada aí, ela não é mágica, ela é amaldiçoada. Ela conjura uma Fireball com um ponto de impacto na espada. Não, ele pode apontar e conjurar, mas como ele cravava no chão, sacou? Ah, sim, entendi. Ele conjurava nele mesmo. Pô, seria massa. Ó, você ganha uma espada que ela pode invocar Fireball. Sério? É. Só que o ponto de impacto é a espada. O cara tem que conjurar e tacar a espada, tá ligado? Pra que ela seja longe, assim. Poxa, muito legal, cara. E, Bardo, tem outro boss, assim, que você lembra pra falar pra galera? Cara, de boss mesmo, que eu gosto de utilizar, nem é tão boss assim, tá? Mas, cara, um zumbi ogro. Sabe aonde você pode utilizar um zumbi ogro como boss e você arrebentar os seus players, tá vendo? No cemitério. Eu tava pensando numa lagoa, cara. Ou no pântano, porque galera, é o seguinte, seus personagens não vão respirar debaixo d'água, tenha certeza disso. Um inimigo que ele só toma dano mesmo a fogo ali, ou dano radiante, que ele esteja num lago submerso,
ele não pode ser atingido muito facilmente pelos seus personagens. Mesmo com flechas, sabe, que não causam tanto dano nele, se ele pegar e arrastar um desses personagens pra água, cara, vai ser muito difícil do personagem conseguir sair dali. Se você pegar e colocar esse bicho aí um pouco mais forte do que um zumbi normal, sério, é praticamente uma chance dos personagens aí perderem um companheiro em batalha. Se vocês assistiram Senhor dos Anéis, lembra que a travessia que o Gollum leva o Frodo, que tem um lago, que tem um campo de batalha cheio de mortos lá, e o Frodo fica olhando, de repente ele tá dentro da água, o cara tá tentando pegar ele? Então, eu penso em alguma coisa daquele tipo ali, eu já fiz isso numa mesa, que é um zumbi ogro. Pô, dá pra ser tipo o Harry Potter, cara. Também, cara, que são o Dumbledore lá faz a parada, mas é o zumbizão tentando puxar os caras pra dentro da água, né? É, justamente isso, cara. Essa é a ideia, porque, na verdade, a água é uma parada muito forte e poucas pessoas pensam em como resistir a um afogamento. E, geralmente, quem usa full plate é quem tem força, mas nem sempre. Com o D&D quinta edição aí, acho que com 14 em força já pode usar full plate, então isso deixou a galera muito confiante, sabe, de usar uma armadura pesada. Não, e não só isso, cara. Pra você que quer fazer um boss fodão mesmo, 2 elementos muito foda pra boss: água e ar. Pô, ar é sacanagem, cara. Voar e lutar dentro d'água são as coisas mais difíceis, cara. Os caras ficam bravos. Eu falo assim, ó, o Tarrasque é fichinha na mão de um dragão, tá ligado? E a galera fica falando, porra, por que, não sei o que. Pô, o dragão voa, cara. Ele fica voando, vai lá dar uma baforada, de boa. Tá difícil, eu vou destruir, acho que eu vou morrer. Falou aí, eu tô voando, cara. Ele não vai ficar lá embaixo, não vai descer pra combater, a não ser que ele tiver em rage, mas isso é foda, o ar é difícil, cara. Então, por exemplo, a gente fica falando às vezes das criaturas que voam e tudo mais. Ah, poxa, olha esse challenge rating alto pra uma criatura só com isso de HP, né? Cara, ela voa. Você entendeu? Se você estiver jogando num grid, ela não tem grid, amigo. Ela voa pra qualquer lugar. Então isso é muito roubado. Ela pode voar e ficar tirando a distância. Né? Tipo, voa, fica tirando. Ah, pô, acho que eu vou morrer. Voa mais longe, voa mais alto, mais longe que uma flecha alcança. Então, cara, isso é foda. E a criatura que nada também, ela nada pra área profunda, foge facilmente de vocês. Como você vai seguir uma criatura que nada pra área profunda? É difícil, cara. Você não segue, muito dificilmente, ainda mais se for uma caverna submersa, cara, aquele abraço, sabe? Ela vai fugindo até uma área que não tem mais ar lá em cima, e quando você sobe pra recuperar o ar, só acha pedra, sabe? Então você é obrigado a voltar, e daí ela vai no seu encalço pra tentar te pegar e tentar te levar pra baixo, sabe? É muito difícil de você conseguir se livrar num bicho desses. Você me falou aí do bicho voador. Cara, o que impede um bicho voador desse de agarrar uma pedra a mais de 30 metros de altura e começar a soltar em cima dos personagens, sabe? Os personagens não tem nem o que fazer, cara, é correr e rezar. Não, e outra coisa, pegar o personagem, né? Porque muita gente não usa o justamente. grab. Sabe o grab? Cara, você tem que usar. Essa habilidade é muito boa, principalmente para criaturas que voam, sabe? Você tava falando, poxa, mas a arpia, a criatura não vai pular do penhasco. Concordo, não vai, mas a arpia pode pegar ela e subir com ela e depois falar assim, ah, tá bom, cara, acorda aí. Acorda em queda livre. Gente, essas criaturas que voam e são de água são ótimos bosses, assim. Então, por exemplo, você também fazer com que os personagens desçam uma caverna. Até vai descendo. E de repente, na última sala, fecha as 2 portas. A sala fica toda cheia de água. Não precisa matar os personagens não, passando a água até o pescoço, né? Mas fazendo com que os personagens tenham que nadar, sabe? Fica funda, tipo uns 4, 5 metros. E coloca ali uma criatura de tridente, por exemplo, né? um homem lagarto ou alguém que respira debaixo de água com um tridente. Cara, vai ser um fight muito complicado. Com certeza, cara. Você pegar e colocar um tritão também como boss aí nesse sentido. Com certeza, um tritão, cara. Ou 3 tritões, sabe? Tipo, quem tá escutando aí, ó, que tá jogando minha mesa vai ter um presente de spoiler. Os reptilianos na minha mesa, na verdade, os répteis, né? A raça réptil. Ela evoluiu pra tudo. Então, tipo, desde o dragão até o homem lagarto. E tem 2 draconatos verdes que dominam uma região do meu mundo, e eles são 2 druidas, assim, irmãos. E é muito massa, porque eles começam a se transformar, eles se transformam sempre nos mesmos animais, sabe? Eles nunca transformam em animais diferentes, assim. E, cara, é muito massa brincar com 2 criaturas que é o boss, sabe? O boss não precisa ser uma pessoa necessariamente, ele é um desafio.
Então eu gosto de fazer esses 2 irmãos draconatos um desafio muito grande pros personagens, assim. Você me lembrou muito daquele filme A Sombra e a Escuridão, que os caras acham que eles estão caçando um leão que mata, e na verdade são 2 leões que estão matando por prazer. É bem legal essa história aí. Poxa, tem um dragão também, cara, que é bem bacana esse dragão. Se eu não me engano, tá, gente? Se eu tiver errado, vocês podem... Ele cuida de uma floresta em cima de Waterdeep, no reino de Forgotten. E ele tem um nome. E a galera não sabe, mas eles são gêmeos. São 2 dragões, tá ligado? Que massa. E ninguém sabe que é 2 dragões, sabe? Tipo, só eles, assim. E eles cuidam da floresta inteira, sabe? Uhum. Eles são 2 dragões gêmeos. 2 dragões negros gêmeos. Todo mundo acha que é um só. Sempre são pegos de surpresa, sabe? E isso é um negócio legal pra colocar na sua mesa. Você faz um desafio, assim. Fala, poxa, ó, uma criatura, um ogro, um troll tá cuidando da região e tal. Porque o troll, por exemplo, é uma criatura, tipo, cara, sempre tá suja, sempre tá cheia de musgo, né? Pelo menos a grande maioria. Então é difícil saber se é 2, se é 1, se é 3, né, Bart? Tipo, você não sabe, cara. Você sempre fala, pô, eu vi o troll. Então, tipo, ninguém sabe quantos trolls são. Né? Todo mundo acha que é um só, é igual o dragão ou algo do tipo. Todo mundo acha que é uma criatura só. E Taverneiro, se a gente tivesse que montar aqui, cara, um boss, como você faria o boss e aí as criaturas, os minions dele? Vamos rachar isso aí, vamos fazer metade eu, metade você, então. Eu escolho a criatura ou você escolhe a criatura? Daí, tipo, ou eu escolho a criatura e um escolhe os lacaios. Então vai lá, você escolhe a criatura, vai, escolhe uma criatura. Cara, a criatura que eu imagino é o seguinte: os caras acham que eles vão enfrentar um bárbaro e na verdade ele é um licântropo homem-urso. Porra, legal. Ele carrega um machado gigantesco, sabe? Foda mesmo. E todo mundo fala, cara, nossa, ele tem uma tatuagem de um urso nas costas, que ele é foda. Os caras, porra, o cara é do tatuagem do urso, ele é um tanque e tal. E chegam lá e o cara é um shapeshifter urso, assim. Porra, animal. A gente pode colocar também nessa... Ele é o boss final, né? Você tá colocando... Isso. Ele é o boss final. Então, você pode colocar que ele tá numa região, sei lá, no caso de uma floresta que é próxima à cidade, e às vezes ele ataca a cidade, por exemplo. Lógico, sempre. Ninguém sabe por que ele ataca a cidade com alguns lobos. E a gente vai chegar nisso aí. Ele vai atacar com alguns lobos e alguns outros tipos de criatura, corvos e etc. E daí você fala, cara, mas tipo, como, né? Como que uma criatura dessa, um barbarian, né? Porque ele vai como bárbaro daí, né? Ataca cidades, ou a cidade, com lobos, né? E depois, futuramente, você descobre que ele tá a serviço de uma bruxa, que daí sim ela controla lobos, bruxa da noite, tá ligado? Lobos e corvos, porque ele quer se curar da maldição, sacou? Massa pra caramba, cara. Eu tava pensando em se ele fosse um aliado de um druida que ele tá atacando a cidade pra se vingar das pessoas que estão indo lá cortar as árvores da floresta, cara. É legal, mas tipo, cara, daí se a gente vai ter que, por exemplo, se ele fosse aliado de um druida, por exemplo, a gente tem aquele embate pra saber aonde é a linha ali, entendeu? Porque os personagens podem nem enfrentar isso aí, o druida que é o inimigo, sacou? Sim, mas aí que tá o negócio, porque os personagens vão achar que o Homem-Urso, ele tá amaldiçoado, e na verdade pode ser uma condição natural dele. Ele nasceu daquele jeito, sabe? Ah, pode ser. Mas daí desencana da parada do Barbarian. Não, pode ser um Barbarian sim, só que o que acontece? Os personagens são contratados pelo prefeito da cidade, que é o cara que tá lucrando com as madeiras que os caras cortam ali, pra dar um jeito na situação. Eles falam, tem um bárbaro desgraçado que tá atacando aqui, e ele consegue convocar lobos, então vocês vão lá dar um jeito na situação. E aí os personagens são obrigados a entrar naquele dilema de atacar o boss ali, enfrentar os lobos e saber toda a história, que tem um druida ali atrás protegendo a própria floresta, ou se voltar a enfrentar o prefeito. E aí o prefeito vai ter realmente ali com ele um exército, alguma coisa assim pra fazer frente aos personagens. Aí o prefeito pode se tornar o boss. E agora você monta o prefeito aí, cara. O prefeito um boss? É, cara. Pô, cara, se o prefeito fosse um boss, vamos colocar aqui um vilarejo, né? Primeira coisa que você tem que pensar, porque um vilarejo quer se expandir pra floresta, sabe? Tipo, por crescimento, acho difícil. Não. Ele quer alguma coisa da floresta. Grana, exatamente. Tem uma porra de uma mina ali. Ele quer essa mina de qualquer jeito. Então é óbvio que esse prefeito é um anão, cara. Ele é um anão, ele quer essa mina. Inclusive, essa mina foi dada pra ele, de acordo com os papéis que ele tem da família,
que era um território anão. Era uma mina anã abandonada, cara. Caraca, e só ele sabe disso? Não, ele avisou as pessoas da cidade, que é uma cidade mista entre anões, que é dessa antiga família que agora sucumbiu, sabe? E humanos, porque humano tem em todo lugar, é praga. Né? E humano. E tem ganância, né? E ele fala assim, não, quando... Que é mentira, porque você sabe que o anão sempre puxa a carninha pro lado dos anões, né? E ele fala assim, não, porque quando eu tiver uma cidade, aqui vai ser uma cidade de anões e humanos, sabe? Tipo, ele sempre fala isso, mas na verdade ele quer que volte a ser, o nome da família dele volte a ser coroado como uma família grande anã. E ele carrega esse flagelo anão muito grande, porque os anões são muito apegados ao nome da família, e a família dele sucumbiu, né? Então ele carrega esse fardo de reerguer o nome. Então é ele e o irmão dele, que o irmão dele é o chefe da guarda. Sim. Que eles guardam esse segredo, os dois, e eles vão em busca, por isso que eles querem conquistar ali aquele território que agora é desse druida aí de vocês. Então, na verdade, ele é um guerreiro, e o irmão dele, na verdade, ele cultua algumas artes místicas e tudo, ele é um bruxo. Boa, cara. Nossa, muito bom mesmo. E aí o irmão dele da guarda, ele carrega um machado anão de guerra, que o nome é Flagelo dos Inimigos, porque daí fica bom com a história. E exatamente, como eles são anões da montanha, eles têm a capacidade de ter uma armadura melhor, uma armadura mais reforçada, sacou? Eles sempre estão vestindo armaduras, inclusive o próprio bruxo. Então as pessoas não sabem que ele é bruxo, né? Os personagens nunca vão suspeitar, porque ele tem as armaduras pesadas, utiliza os armamentos anões. Sem contar as joias, né, cara? Porque as joias vão tentar os personagens ali de saber, pô, não, os caras são da realeza anã, sabe? Aliás, da nobreza anã, com certeza os caras estão certos, tal, vamos na dos caras. Isso vai criar um clima muito legal na mesa, cara. Não, e outra coisa que também é muito importante, como você falou, daí eles vão ter que dividir em dois, né? Vão ficar do lado do druida ou vão ficar do lado do anão. E cara, pode ser uma decisão que não tem certo ou errado, sabe? Eu gosto desse tipo de decisão. É só uma escolha mesmo. Não tem certo ou errado. Os druidas querem manter aquela área preservada e os anões querem o que era da família deles, tá ligado? Justamente, cara, mas aí entra aquela questão. O que os personagens vão escolher? Vão escolher a riqueza anã ali, explorar essa mina, vão tentar negociar com o druida, pro druida ceder um pouco e os anões cederem outro pouco, ou vão pegar e vão abraçar a selvageria do homem-urso ali junto com o druida, cara. Sempre é aquele embate entre a natureza e a tecnologia, cara. Eu acho isso muito foda. Eu não sei, cara, né? Os dois anões, eles vão oferecer pros personagens grana, tesouro, armaduras e armamentos, né? Isso. O que o druida poderia oferecer pra eles? O druida, ele poderia oferecer armas naturais ou mesmo poderes simples, sabe? Tipo, que a gente não dá muito valor. Mas, por exemplo, uma guirlanda que dá vantagem nos testes de sobrevivência, por exemplo. Saquei. A gente não dá a mínima pra isso. É muito bom um item mágico desse, sabe? Com certeza. Ou mesmo um cantil que sempre tem a água, sabe? Pô, isso é legal. Um cantil não. Como chama aquele chifre? O horn, né? O horn mesmo, horn. Sempre tem a água, saca? Sim, Isso é legal, isso é legal. Mas tipo, cara, eu não sei. Daí vai depender dos players que estão jogando, né? E quem que seria, por exemplo, vamos supor que os players escolham o meu lado, os lados dos anões. Quem seriam os vassalos? Você tem que fazer 3 sub-boss aí, que são os vassalos do druida. E também faz os lacaios. Ó, vamos lá, os lacaios podem ser os animais da floresta. Você já me deu a dica aí dos corvos e dos lobos atacando ao mesmo tempo. Beleza. Agora sim, os sub-bosses ali podem ser o primeiro homem-urso, que vai lutar junto com o druida. Ok. Então nós temos o homem-urso, o druida, e quem mais poderia ajudar ali, cara? Você poderia colocar uma mulher ali pra ajudar que ela fosse... Pode ser a própria bruxa. Isso, pode ser uma bruxa ali, cara, também. Porque a bruxa, queira ou não, ela é meio natural, tá ligado? Ela é ruim e tal, mas ela pode fazer parte de um pântano que tem ali naquela área, naquela região também, que é contra a expansão dos anões, assim. Eu acho massa, acho válido isso. No meu caso, lógico, os súditos seriam soldados humanos e anões, né? Essa misturada que eles deram nessa cidade, sendo os anões mais equipados, porque eles são descendentes dessa família nobre. Os humanos geralmente utilizam armaduras improvisadas e armas de anões também. Os 3 seriam o anão, que é o prefeito, o irmão, que é um bruxo. Sim. E eu colocaria um humano ali, que seria tipo um braço direito, como se fosse o líder dos humanos, assim.
Aham. Saca? Que seria o líder ali pra tentar negociar com os anões. Agora é o seguinte, uma dica da Prix aqui, pra mudar a bruxa. Em vez da bruxa, ela colocaria uma dríade, que a vida da dríade tá numa árvore, ali na floresta. Legal. E ela tá protegendo a vida dela ali, porque senão os caras vão cortar a árvore dela, ela vai morrer. Legal. Isso aí também apega um pouquinho do personagem ali. Eu colocaria um humano, e eu colocaria esse humano, ele um mago, sabe? Um aprendiz de mago, assim. Um level bem reduzido, assim, eu acho que eu colocaria ele. Mas como se ele fosse um cara que acha que é mais intelectual do que ele é de verdade, sacou? Cara, será que não ficaria legal um humano clérigo ali? Você pode colocar um clérigo de um deus assim meio ganancioso, por exemplo, da ambição, sabe? Igual é a personagem Valkyria de Tormenta, sabe? Inventar um deus ali que queira sempre a ambição, queira sempre crescer mais, porque aí realmente você coloca aí um Warlock juntamente com um Warrior, armaduras pesadas e um clérigo, nossa, ficaria um páreo duro para os jogadores, hein? Não, com certeza. É que um clérigo nessa situação, ele tem uma capacidade de discernimento muito grande, sabe? Uhum. Então eu acho que dificilmente ele seria enganado por esses anões, entende? Entendeu o que eu tô falando? Mas eles não estão enganando, cara. Igual você falou, não tem certo ou errado, sabe? Eles estão defendendo deles e os druidas defendendo deles. Não, sim, mas é que o anão prometeu que a cidade ia crescer e tal. Eles iam repartir, mas na verdade ia ficar só na mão dos anões, né? Então por isso que eu acho que um aprendiz ali, talvez um sorcerer, ou se quiser até mesmo um bardo, por exemplo, do caminho da espada, por exemplo, sabe? Uhum. Um bardo seria legal, porque o bardo consegue convencer os outros humanos também, sabe? E tem ali uma curazinha ou outra pro caso ter um combate. Como eu faria o combate? Eu faria, lógico, os dois irmãos juntos, em algum momento esse humano separado, sabe? Eu faria desse tipo. Aonde você faria o combate final? Cara, se fossem os anões, seria na cidade. Estilo uma coisa de guerrilha e tal. Se fosse com o druida e com o próprio guerreiro, o urso e a dríade, eu colocaria na floresta, porque aí seria a dungeon do druida, sabe? O local deles, aonde as árvores ali, em certo momento, poderiam estar... Não precisa elas virarem entes, lutarem contra os personagens, mas com uma descrição legal, parecer que elas estão ameaçadoras, como se os galhos dela parecessem garras, e todo o tempo, assim, os personagens passam e tem pequenos cortes que não causam dano, mas deixam eles marcados, sabe? Pra dizer que algo tá errado ali, que eles realmente estão entrando no covil dos monstros, entendeu? Entendi, pô, isso é legal. Eu acho que com os anões eu faria o combate mesmo, até mesmo fora da cidade, sabe? Ah, é? Eu acho que eles são bem malandros, assim. Eu acho que eles iam falar assim, poxa, eu acho que vocês entenderam errado, a gente só queria prosperar e tal. Vou levar vocês ali onde é que eu mostro todo o mal que essa dríade tem feito, todo o mal que esse druida. Eu vou te levar ali pra falar com as crianças que foram atacadas e tal. E daí eles se afastam da cidade e atacam os personagens, tá ligado? Tipo, numa ruína, fazem uma cilada pros personagens. Sim, com certeza. Fazem uma emboscada mesmo. Seria bem deles, assim. Eu acho que seria bem o jeito que eles atacariam os personagens, assim. Bardo, se você tivesse que fazer agora, se você tivesse que concluir hoje, qual seria a habilidade especial do seu druida? Tá, a habilidade especial minha eu acho que seria controlar os elementos da natureza contra os personagens. Os 4 elementos que ele controlasse seriam imbatíveis contra os personagens. Imagina só, primeiro o vento para impedir os personagens de chegarem perto, ou mesmo usando lufado de vento para impedir flechas de longe. O fogo para queimar os personagens, esquentar o metal, fazer com que os personagens tenham que tirar as armaduras pesadas. A terra, como ele usasse com força, ou invocando um elemental de terra ao lado dele. E o ar, que faz o druida voar, cara. Então, sério, os personagens estariam lascados na mão dele. Com certeza, cara. E você? Eu vim empolgado do nosso cast anterior de Reino de Ferro. Eu acho que quando as coisas tivessem azedado, assim, os dois guerreiros iam jogar os machados no chão, pegar os martelos de batalha e começar a arrebentar uma parede, que ia sair um golem gigantesco construído por esses dois anões. Caraca, meu, um golem ia ser massa. E esse golem, inspirado também no nosso cast anterior, seria controlado pela coroa antiga do anão, sabe? Uhum. Os caras podem tanto destruir o golem quanto descobrir que a coroa era antiga. Controla ele. E o pior, cara, a coroa não estaria com nenhum desses 3 personagens principal. Estaria com um personagem aleatório
né? Um lacaio qualquer que utiliza essa coroa, sabe? Que massa, cara. Achei bem legal, velho. Bem bacana, eu acho que eu usaria dessa maneira. Mas, Bardo, deixa eu te falar um negócio, cara. Deu uma vontade de jogar, não deu? Com toda certeza, cara. Vamos fazer esses boss agora, velho. Essa vontade nunca passa, galera. Eu vou despedir de vocês porque não dá mais. Vou pegar meu carro, correr pra casa do Bardo pra gente jogar uma mesa. Até mais, até o próximo cast. Falou, galera. Tchau, tchau.